Para nós estarmos orando nesse momento, está levando os nossos pensamentos a Deus, está agradecendo a Deus pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação na pessoa de Cristo Jesus. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o amor do Senhor, Deus, que o Senhor sempre teve, ó Pai, pela sua igreja. E nós nos reunimos aqui, ó Deus, nesse momento, Pai, alegres, ó Deus, por ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor fortalece o coração de cada um de nós, que o Senhor cuida, ó Deus, do nosso ser, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Que cada dia, ó Deus, nós possamos ter sede e fome, ó Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece cada vida que aqui está, Deus. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada irmão. E receba, ó Deus, o nosso culto nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Vamos cantar ao nosso Deus com muita alegria, com muita disposição em nosso coração. Bondoso amigo é Cristo, não é, pessoal? Não é, irmãos? Esse amigo, ele não nos desampara em momento algum. E por isso nós estamos aqui, para engrandecer a esse Deus maravilhoso.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Ainda em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra mexe muito com o meu coração, com certeza mexe com o seu coração. Esse momento nós vamos colocar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, na busca por coisas para dar alegria aos nossos corações. Muitas das vezes, até sem saber, nós erramos e pecamos contra o nosso Deus, e Deus entristece, né? A palavra de Deus fala que o nosso pecado tampa os olhos de Deus nos vê. O nosso pecado impede de Deus ouvir as nossas orações. Eu queria que você, nesse momento, tivesse um tempo, você e Deus, você confessando ao Deus do céu, que é fiel, os seus pecados. Coloca a sua vida diante de Deus. Quantas as coisas nós fizemos nesse dia, buscando, muitas das vezes até sem saber, e nós entristecemos o olhar de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes temos dificuldade de achar tempo para buscar o Senhor. Não há um justo sequer, a palavra de Deus fala. Esteja colocando a sua vida na presença de Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Lança aos pés do Senhor. Peça ao Senhor para te fortalecer espiritualmente, fisicamente, para que seu coração esteja guardado, Senhor, em primeiro lugar. Todos os seus desejos estejam para o Senhor em primeiro lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, reconhecendo, Pai, que somos falhos, reconhecendo, ó Deus, que negamos o Senhor muitas das vezes, reconhecendo, ó Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Nós sabemos que a razão de não sermos consumidos é porque o Senhor age com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu amor, que é infinito sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a encarar, Deus, todas as situações adversas, sem nenhum pingo de medo, ó Deus, porque nós cremos no Senhor, Pai. Todas as áreas da nossa vida, Deus, somos dependentes do Senhor. Por isso, ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus, em um nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. É em nome de Jesus que oramos ao Senhor. Amém e amém. Vamos ficar de pé para nós louvarmos a Deus com muita alegria, com muita disposição em nossos corações. E você que veio preparado com seu dízimo e com a sua oferta, esse é o momento de você cultuar a Deus com seu dízimo e com a sua oferta também. Vamos louvar a Deus. Se eu quiser adorar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Vamos lá? Entender o seu filho, entender a Jesus, porque quem conhece o filho, quem não conhece o filho, não conhece o Pai.
E a segunda coisa, olha lá e leiam. Tenho que ouvir do Espírito e fazer o quê? Não adianta eu entender, não adianta eu ouvir o Espírito me falar, me orientar, me mostrar e eu não obedecer. Vamos louvar a Deus nesse momento e pedir para Ele que seja a nossa oração. Eu preciso obedecer. fazer isso, ó Pai, a Te obedecer em tudo, ó Deus. Apesar de tantas coisas nos afligindo, ó Deus, nos tirando a paz, nos ajuda a entender, ó Pai, o Seu Filho e a obedecer ao Teu Espírito Santo, Senhor.
Nos ensina, Senhor, na angústia, te adorar, ó Pai. Oh Deus, é tão difícil, Senhor, isso, mas nos ajude a percebermos, ó Pai, que é isso que o Senhor quer de nós, a adoração verdadeira, independente das circunstâncias, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ouça o teu povo essa noite, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, crentes em Cristo Jesus, que agora, Senhor, estão se colocando, ó Deus, nós estamos nos colocando diante de Ti, ó Pai, em todas as nações, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos nós, ó Pai, que estão reunidos nessa hora, Senhor, para pedir a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Consagre o seu lar, dedique o seu lar ao Senhor. Fala para Ele entrar na sua casa. Fala para Ele estar ali, tocando a cada um. E é isso que Ele vai fazer, porque o nosso Deus é grande e poderoso. Futuro para ti ser.
Senhor, muito obrigada, Pai, porque cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Obrigada porque apesar de nós, ó Deus, o Senhor ainda olha para nós e tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor fala conosco. Que o Senhor continue, Pai, aqui e quebranta, Senhor, os nossos corações, ó Pai, para estarmos, ó Deus, na Tua presença, recebendo a Tua palavra, Senhor. Usa a vida do Teu servo, Pai, e que nós possamos obedecer ao Senhor dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados irmãos, muito boa noite a todos. Cada um dos irmãos nesta noite. Amém? Eu quero também cumprimentar a todos aqueles que estão conosco pelas plataformas do YouTube e do Facebook, especialmente O pessoal da nossa comunidade Rubiataba aí. Deus abençoe a cada um, Deus esteja com cada um de vocês. E você que está chegando pela primeira vez às nossas transmissões, vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Obrigado por esse tempo, porque Ele tem nos ensinado. Obrigado porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Se não sabíamos disso, estamos aprendendo. Sem o Senhor, nada somos, mas com o Senhor fomos resgatados, vivificados e vivos estamos para a Tua glória. Pai, que o Senhor nos edifique nesta noite, que Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nossa geração vem se desacostumando com a noção de autoridade, irmãos. É evidente isso nos nossos dias. Nossa geração, ela vem se desacostumando com a noção de autoridade. Ela vem se desacostumando com a noção de governo hierárquico, autoridade, um sobre o outro. Nossa geração, ela perde a noção de submissão nas mais variadas esferas da vida. Família, escola, pública, vida política e por aí vai. Alunos que não respeitam mais professores, filhos que não respeitam mais os pais, profissionais que não respeitam mais os seus chefes. Nós vivemos o verdadeiro colapso. A palavra está em voga, né? Nós vivemos o verdadeiro colapso da sociedade. É uma crise atrás da outra. De onde você menos espera, surge da maneira mais inusitada. Quem você pensava, olhava e falava, esse tem a noção, se revela um verdadeiro sem noção de hierarquia. Não preciso nem dizer o nome. Todo mundo já sabe o que eu estou dizendo. Nós vivemos uma crise de autoridade. Então a pergunta que vem é: de onde então começa essa crise? E eu te digo, do berço. Do berço. Uma sociedade sem referência. Uma sociedade sem com aquilo que ela deva se conduzir e pautar, ela então se desestrutura. A crise de nossa geração, a crise específica do nosso país, acontece
por falta de princípios, por falta de orientação. E eu quero então, mais uma vez, olhar para o texto bíblico, o nosso princípio, olhar para a palavra de Deus, a nossa referência, e aprendermos com ele sobre a autoridade, aonde ela começa. Filhos, obedecei a vossos pais. Tudo começa por aqui. Relembrando Efésios, eu já disse para vocês que se nós obedecêssemos e levássemos a sério a carta aos Efésios, nossas famílias, nossa cidade, nossa igreja, nosso país, nosso estado, nossos dias seriam melhores. E quem sabe até mesmo serviriam de oferta agradável ao Senhor. Pois nós viveríamos de uma maneira diferente. Viveríamos da maneira que o Senhor quer para a sua igreja. Restaurados no Senhor, redimidos, lavados, transformados, reerguidos para a glória do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios tem essa proposta. É uma epístola exortativa, doutrinária. Por que eu sei disso? Porque a sua maneira de ser é diferente das demais. A sua linguagem, a sua literatura é diferente. Enquanto nas demais epístolas, Paulo menciona nomes, lugares, pessoas. Nessa epístola, ele se concentra em trazer conhecimento doutrinário à igreja. Embora ela leve o nome Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é claro que era uma carta circular, ela não era somente para a igreja em Éfeso, mas era para toda aquela região. Paulo estava doutrinariamente coordenando o coração daquela região, daquela igreja. Assim, nós concluímos que essa epístola, irmãos, ela visa ensinar a unidade da igreja, a unidade da criação, a unidade do governo, sob a autoridade e governo de Jesus Cristo. Essa epístola é a epístola da restauração. John Knox morreu ouvindo os trechos dessa epístola. O fundador da igreja presbiteriana do Brasil morreu, da igreja presbiteriana, morreu ouvindo os trechos dessa epístola, porque ela fala da restauração, ela fala da redenção, ela fala da nova moldura de cidadão, de ser, de homem, de mulher, de filhos, de igreja, em Cristo Jesus. Tudo isso, então, tendo a orientação, dá-nos duas divisões muito claras na epístola. Eu já mostrei isso para vocês em outras vezes. A primeira divisão, ela está de caráter doutrinário. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Capítulo 1, versículos de 3 até Efésios, capítulo 3, versículo 21, é o caráter doutrinário da epístola. É a primeira divisão. Antes, versículos 1 e 2, nós temos a saudação inicial, costumeira de Paulo. Depois nós temos a segunda divisão, que inicia no capítulo 4, versículo 1, e vai até o capítulo 6, versículo 20, que visa então exortar a igreja como viver conforme a sua vocação e a sua fé. E o nosso capítulo então está dentro dessa nova proposta, desse segundo adendo dentro da epístola. Viva conforme a vocação que vocês foram chamados. Vocês são crentes? Vocês foram lavados e remidos no Senhor? Vocês têm fé em Cristo Jesus? Então vivam conforme essa fé de vocês. É a exortação de Paulo. É por isso que você tem aí o capítulo 5, o versículo 20. O capítulo 5 inicia falando do padrão do novo homem, do indivíduo. Lembra que eu fiz essa pregação?
Capítulo 5, eu falei para você do novo homem. E ele diz: sede imitadores de Deus. Novo homem. Começa na sua vida pessoal. Alguém disse acertadamente: você quer transformar o mundo? Você quer mudar o mundo? Comece por você. E ele está certo. Porque a lógica de Paulo aqui no capítulo 5 é falando inicialmente ao indivíduo. Comece por você. Seja uma nova criatura. Imite Deus. Seja justo. Seja santo. Seja íntegro. Abandone os velhos costumes. Capítulo 5, versículos de 1 a 20. Depois ele começa a falar de um núcleo maior, da família. E aí ele fala: esposas, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas. E ele vem até o versículo 33 falando sobre isso. E eu fiz pelo menos 2 ou 3 pregações nesse bloco. E aí eu tive uma percepção, que não é minha só, mas de outros teólogos. Irmãos, existe um código familiar. Está no PowerPoint aí. Conseguiu me acompanhar? Vê se é o código aí. Existe um código familiar que eu quero compartilhar com vocês. Segura aí. Esse código está nos versículos 32 do capítulo 5. Abre lá, capítulo 5, versículo 32. Põe seu olho lá. E vai até o versículo 1 do capítulo 6. 5, versículo 32 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Existe um código aqui, irmãos. 3 verbos estão aí diante de nós, codificando o sucesso da família, o sucesso da sociedade. Nós vivemos, nossa geração é a geração do para lá e para cá. Apareceu um guru novo, a gente corre atrás. Apareceu uma nova filosofia, a gente vai atrás. E a gente não para olhar para a Escritura e ver que nela já está a fórmula de estruturação nossa. Nossa casa, nossa igreja, nossa sociedade. 3 verbos, veja comigo: amor, ame, respeite e obedeça. Estão os 3 aí. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite, e os filhos obedeçam. É o código da carta nesse momento. É Paulo dizendo: se vocês querem e devem ser um novo povo, uma nova sociedade, um novo homem, ele se reflete em todos os ambientes. E em casa deve haver amor, deve haver respeito e deve haver obediência. A crise de autoridade existe porque esses 3 verbos foram abandonados. Ame, respeite e obedeça. Filhos que não amam mais os pais, filhos que não respeitam mais os pais, filhos que não obedecem. Mas talvez seja porque o esposo já não ama mais a esposa. Talvez seja porque o esposo já não ama mais a Deus, o seu Criador. Nem o respeita e nem o obedece. Quando você não ama o seu Senhor, quando você não obedece, quando você não respeita, não há possibilidade de haver sucesso na existência. Isso é fato. Tire essas 3 palavras de qualquer relação, te desafio. Tire o amor, tire o respeito e tire a obediência e veja o Brasil. Colapsado, sem sentido, desesperado, porque ele não se relaciona mais com Deus. Automaticamente os filhos olham para os pais e não veem essa relação, também não se relacionam mais com os pais.
automaticamente esses filhos saem para a sociedade e já não se relacionam mais bem com a sociedade. O código da família, da relação, é amor, respeito e obediência. Isso aqui só é possível em Cristo Jesus. Se você não tiver Cristo como seu Senhor, você não saberá amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Viu como está tudo relacionado? Viu como está tudo integrado? Paulo conhece tudo isso. E eu quero então pensar no tema nessa noite com vocês. No Senhor, os deveres são realizáveis. No Senhor, os deveres são realizáveis. A família, irmãos, ela reflete o mandamento do Senhor. Pelo menos ela deveria. Refletir os mandamentos do Senhor. Uma das primeiras palavras que saltam aos nossos olhos, agora aqui nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 6, é obediência. O primeiro verbo está diante de nós, obedecei. O verbo aqui no grego, ele significa: filho, dá ouvidos ao pai. Filho, dá ouvidos à sua mãe. Filho, escuta as suas orientações. E agora eu estou falando para vocês, crianças que aqui estão, jovens e adolescentes, do Noah, que é o menor. Não, tem... A Isadora é menor do que o Noah. Da Isadora, quem é o mais velho aqui da turma? A Lara. Dos jovens. Filhos, deem ouvido aos seus pais. Filhos, deem ouvido ao pai e à mãe. Deem ouvidos. É isso que esse verbo está dizendo. Escuta as orientações, obedeça o ensino, atenda aos desejos dos seus pais, filhos. Esse verbo obedecer no grego significa isso. Deem ouvidos. Paulo vai embasar sua argumentação olhando para o Antigo Testamento, e eu vou ampliar isso com vocês. Então, em uma nova sociedade, em uma igreja que é redimida, a gente precisa entender a relação dos filhos com os pais. Vocês, filhos, precisam e devem obedecer os seus pais. Não apenas com aquele sentimento de amor e carinho, não apenas com aquele sentimento de gratidão e de estima pelos pais de vocês, mas acima de tudo, vocês devem obedecer aos pais, porque vocês obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Entendam isso. Agora, pais, todos nós, vejam a importância de ensinarmos a fé aos nossos filhos. Sabe por que muitas vezes nossos filhos não funcionam do jeito que a gente queria? Sabe por que às vezes não dá certo? É porque em casa a nossa relação com Deus não é tão visível. A nossa relação não está embasada no amor a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de refletir, eu discipular o meu filho. Às vezes os nossos filhos não dão certo, porque nós, pais, não respeitamos o Senhor em casa. Porque nós não obedecemos a palavra do Senhor em casa. Nós não levamos os nossos filhos a uma adoração. Nós não levamos os nossos filhos a um culto ao Senhor. E aí isso vai começar a caminhar, e aí os nossos filhos começam a não dar certo, eles começam a se rebelar contra nós, eles começam a nos desrespeitar, eles começam a não mais demonstrar amor, eles começam a não mais obedecer-nos quando nós exigimos, e aí a gente faz a perguntinha: mas onde foi que eu errei? Porque eu levei ele na igreja. Não basta levá-lo à igreja.
você tem que viver com o seu Senhor e ensinar esse Senhor para Ele. É uma mão de duas vias, ou mão dupla. Eu vivo com o meu Senhor, eu ensino aos meus filhos, os meus filhos vivem com o Senhor e me obedecem, me amam e respeitam. Se não houver esse caminho, não vai funcionar. Daí por que a igreja está falhando. Daí por que as coisas não estão acontecendo. Porque nós terceirizamos tudo. Nossas relações são tipo as nossas leituras de literatura na escola, que a gente pega e lê só a introdução e a conclusão e diz lá, li todo o livro. E a gente vai levando isso para a vida, fala, compreendi o livro, porque eu li a introdução, eu li a conclusão, e eu estou aqui dizendo agora, compreendi o livro. Não compreendeu, porque você não viu os pormenores desse negócio. E aí você quer lidar com seus filhos dessa maneira, e os filhos querem lidar com os pais dessa maneira, porque já estão lidando com Deus dessa maneira. Não tem como a sociedade funcionar, irmãos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por que os filhos devem obedecer aos pais? No argumento de Paulo, é porque isso é justo. Olha lá, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Obedecer aos pais aqui, diz a Dora Ana Lara, você deve fazer, porque Deus ordena, e Deus é justo. Quem ordena é justo. Quem ordena você a obedecer é santo. Obedeceu. Quem te ordena deu o maior exemplo. Porque é no Senhor Jesus Cristo essa obediência, não é? Não é isso que está no versículo 32? 32, 33? Não é no Senhor Jesus Cristo que o esposo ama a esposa respeita e os filhos obedecem? Não é no Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo foi obediente até a obediência de morte. Ele obedeceu o pai dele, inclusive se entregando numa cruz, porque era projeto do pai. Ele deu a própria vida pela obediência. Você quer exemplo maior do que esse? Não existe. Por isso que Paulo recorre a ele. Obedeçam os vossos pais, porque isso é justo e é no Senhor. Quem ordena é justo. É um argumento poderoso. Mas é claro que você não vai obedecer. Sabe por quê? Porque você não ama o Senhor. Só obedece esse mandamento quem ama o Senhor. Só obedece os pais quem ama o Senhor, quem crer no Senhor. Quem não crer no Senhor, diz a Dora Ana Lara, todos os jovens e crianças, só obedece o Senhor. Só obedecem os pais quem ama o Senhor, porque crê no Senhor. E uma outra razão para vocês, filhos, obedecerem aos pais, é porque os pais, esses pais devem ser crentes, já viveram mais do que vocês. Já têm mais experiência com a vida e com o Senhor. Eles sabem se eles estão no Senhor. Eles sabem o que está dizendo para vocês. Eles já possuem ideais. Eles já têm a experiência da vida, da vivência. Escutem. E é maravilhoso quando um filho aprende a ouvir os seus pais. Ele vence na caminhada da vida. Ele vence. Pode acreditar, se os seus pais chegaram até aqui, é porque eles, no mínimo, obedeceram os pais deles. E uma última razão é que os pais amam seus filhos. Você deve obedecer os seus pais, porque eles te amam. Pelo menos deveria ser assim. Você deve obedecer seu pai e sua mãe, porque eles jamais dariam pedra para vocês comerem no lugar de um pão, diz a Escritura.
Lucas, capítulo 11, versículo 11 diz isso para nós. Um pai de verdade ama seus filhos ao tal ponto de não brincar com eles. Paulo, então, para embasar sua argumentação, ele usa o Antigo Testamento, versículos 2 e 3. Ele diz assim: por que é justo? Porque lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, o Senhor diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está entre parênteses, para que te vá, é o primeiro mandamento como promessa, porque é fala de Paulo, não está lá no mandamento. Não é? Por que Paulo recorre ao Antigo Testamento? Porque Paulo conhecia as crianças que estavam ouvindo ele naquelas congregações. Paulo conhecia os filhos dos israelitas convertidos e os filhos dos cristãos gentílicos. Vocês sabiam que da idade de 13 anos, um menino ou uma menina no Israel e na igreja primitiva já sabia de cor os 10 mandamentos? É por isso que quando Paulo escreve esse momento da epístola, ele está direcionando aos filhos. E ele recorre ao Antigo Testamento, porque provavelmente aqueles meninos ouviram Paulo dizendo, e a hora que ele menciona, ele fala: opa, nós conhecemos os mandamentos, e nós entendemos os mandamentos. Agora, por que os pais ensinavam os mandamentos? E aí vem a lição para nós, pais. Por que os pais ensinavam os mandamentos aos filhos? Primeiro, para que eles aprendam quem é Deus. Nos 10 mandamentos nós descobrimos quem é Deus. Nos 10 mandamentos nós descobrimos quem nós somos. Deus é santo, nós somos pecadores, culpados. Não conseguimos cumprir fielmente os mandamentos e por isso precisamos da ação salvadora de Deus sobre nós. E aquelas crianças lá em Éfeso, naquela região, naquelas igrejas, sabiam disso. Mas veja que no nosso tempo nós não ensinamos os nossos filhos os mandamentos. Não ensinamos. Os nossos filhos não sabem. Como é que eles vão obedecer a nós? Eles vão tentando deduzir a vida, irmãos. Como é de costume na nossa lógica e pedagogia brasileira, né? Tudo é por dedução. É por instinto. Vai lá, meu filho, vai pelo rumo. Você já ouviu isso? Vai pelo rumo, vai aprender inglês, vai pelo rumo. Verbo to be, e não sei o quê. Vai aprender história, pelo rumo também. Vai aprender a Bíblia, pelo rumo também. Não tem como dar certo. Nós precisamos impregnar na cabeça dos nossos filhos. E os nossos filhos precisam desejar ser impregnados na palavra do Senhor para conhecerem o Senhor e conhecer a si mesmos. É assim que funciona. É por isso que Paulo usa esse recurso pedagógico. Ele fala daquilo que é comum àquela comunidade. Ele fala daquilo que faz sentido para aquela comunidade. E a pergunta que fica é: faz sentido para nós? Nós conhecemos os mandamentos? Olha que tem pastores que não sabem os 10 mandamentos na igreja brasileira. De tão ignorante que ela é. De tão desleixada que ela é. Não tem como funcionar. Mas não é só na igreja brasileira não, é na igreja mundial. Essa geração está fadada ao fracasso. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, e vir com o teu Espírito, e a graça é que Ele vem com o Espírito dele sobre nós, quando Ele quer. Se Ele não trouxer vida sobre nós e nos fazer desejar a palavra dEle mais do que ouro, e ouro depurado, se o Senhor não fizer as nossas almas se sentirem desejo, como aquele animal no deserto que está ansiando por água, enquanto Ele não fizer isso em nós, nossos filhos, não conseguirão obedecer, irmãos. Mas Deus faz, e eu creio que Ele vai fazer, porque Ele há de ter misericórdia de nós.
se ele não tiver da geração, pelo menos da minha casa, e eu espero que da sua casa ele tenha. Mas sinta desejo pelo Senhor e a sua palavra. Eu gostaria então de concluir aplicando para a sua vida de 3 maneiras. Primeiro, nós precisamos entender a questão teológica que está aqui. E aqui é a questão da santidade de Deus, revela o caráter de Deus. Deus é um Deus santo. Honre aos pais, porque vocês estão honrando o Senhor. Honrar os pais aqui, irmãos, tem a ver com você caminhar conforme o Senhor espera. Honrar os pais aqui tem a ver com refletir a santidade do Senhor. Ele diz para nós em Levítico que Ele é santo, sede santos porque eu sou santo. É o caráter dele, esse é o fator principal. Se você quer motivo para obedecer aos seus pais, se você quer um motivo para ser um filho e um pai honesto, correto diante do Senhor, é porque o seu Deus é. Sede, pois, imitadores de Deus, começa o capítulo 5. A exortação aqui é Ele a referência. Olhe para Ele. Ele é santo, Ele é justo. Obedeça aos seus pais. Filhos, obedeçam os seus pais, porque vocês já obedecem ao Senhor. Pais, ensine esse Deus aos seus filhos, e vocês terão bem menos dor de cabeça na vida. Quem já fez isso e já criou seus filhos nesse temor do Senhor, sabe o que eu estou dizendo. Então a primeira aplicação para nós entendermos como então consertarmos a sociedade, lembra que eu fiz essa pergunta lá no começo? Como entendermos o fracasso dela? Comecemos pelas nossas vidas pessoais, irmãos. Filhos obedientes são um presente para a sociedade. Comecemos com as nossas casas. Você quer consertar o seu tempo? E se você não quer, você deveria querer, porque é papel da igreja ser instrumento de consciência, liberdade e transformação, onde ela põe as plantas dos pés. Que talvez você seja daquele que fala, não, tem jeito não, larga isso para lá, não vou me envolver não. Tem jeito não, meu querido. Se você tem uma residência num lugar, você tem que se envolver com ele. Você tem que plantar a laranjeira para comer das frutas dela e quem sabe compartilhar com seu vizinho. Pronto, você já está se relacionando socialmente. Tem que querer consertar a sociedade, mas comece pela sua vida, pela sua casa, pela sua relação com Deus. Coloque os seus filhos nessa relação. E filhos, obedeçam seus pais, queiram isso para as suas vidas. Ah, meus pais não querem o Senhor, então você queira. Queira você e busque o Senhor. Porque a orientação aqui não está intrinsecamente atrelada ao que os pais fazem, mas no Senhor vocês devem obedecer os seus pais. Então, se os seus pais não são crentes, se os seus pais não são cristãos, obedeça você o Senhor. E abençoe a vida dos seus pais, sendo o melhor filho possível, à luz da palavra do Senhor. Precisamos ensinar os nossos filhos o temor do Senhor. Filhos, vocês precisam amar o Senhor e obedecer os seus pais. Reflita isso. Filhos indisciplinados, irmãos, é uma tragédia para a sociedade, porque serão filhos indisciplinados na sociedade também. Pode observar que o percurso é o mesmo. Se ele te dá trabalho em casa, ele te dá trabalho na rua. Se você dá trabalho em casa, e aí começou a nascer uma espécie de anomalia, né? Porque tem filho que é o terror em casa, mas quer ser bênção na vida da igreja. Tem como funcionar esse negócio.
Tem crente velho que é péssimo filho. Não honra o pai e a mãe, não conversa com o pai e com a mãe, cheio de briga, cheio de rusga. Tem um mau relacionamento lá com a família, mas quer ser crente dentro da igreja. Isso é uma anomalia, irmãos. Isso é péssimo para a vida da igreja. Um bom crente é um bom filho. Um bom crente é um bom filho para começo de conversa. E por último, só para tirar uma noção às vezes equivocada com relação a esse texto, é que a promessa de Deus aqui, ela não tem a ver com garantia de perene de vida. Olha, se eu for obediente eu vou viver para sempre. Não, não vai não. Tá? Não é isso que Paulo está dizendo. Tem a ver com um princípio aqui, um princípio limitador, um princípio em que o filho obediente, ele se esquiva de coisas que podem matá-lo mais cedo e podem encerrar a sua vida mais cedo. Um filho obediente, ele não vai se meter com alcoolismo. Um filho obediente não vai se meter com drogas. Um filho obediente aos pais não vai se meter com corrupção. Um filho obediente não vai se meter com luxúria e por aí vai. É um limitador a obediência. É um muro de contenção. É um muro de contenção para que você não morra esmagado pelo pecado mais cedo. Mas tem filhos obedientes que por outras circunstâncias não vivem tanto. Morrem cedo, adoece, por exemplo. Então entenda bem o que essa passagem está ensinando. É um princípio limitador. Semana que vem a gente continua. Parte 2. Pais e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu convido você a estar aqui comigo, seja você presencial, seja você que está comigo pela internet, para nós meditarmos na palavra do Senhor. É assim que nós iremos restaurar nossas vidas. E agora eu queria fazer um desafio. Eu queria que você que está com seus filhos aqui nesse ambiente, neste momento, ou você está com sobrinho, igual eu estou vendo que tem gente que está com sobrinho, senta com seus filhos agora e vamos ter um tempo de oração. Chama seus filhos para perto de você e fala, vem cá, vamos orar. Eu quero orar com vocês. De repente é hora de pedir perdão. Ah, não estou com os meus filhos aqui e a gente está com um probleminha, a gente precisa resolver. Liga para eles hoje ainda. Ah, eu sou filho e estou com um problema com os meus pais. Liga para os seus pais. Conversa com eles e resolvam a vida. E eu quero que vocês orem uns pelos outros neste momento. Eu quero que você, pai, você, mãe, você, tia, você que está cuidando aqui da sua família, né? Nesse momento, eu queria que você orasse, intercedendo pela vida dos seus filhos. E você, filho, de repente está na hora de conversar com seus pais, de repente pedir perdão, de repente pedir ajuda para ele. Eu quero que vocês tenham esse tempo juntos. Você que está na internet, faça o mesmo também. Vamos ter esse tempo de oração. Heitor, vem cá, filho, papai vai orar com você. Amor, ora com Noah. Deixa o Heitor vir aqui. Heitor, vem aqui. Ó Senhor, perdoa as vezes que nós falhamos com os nossos filhos.
que nós fomos omissos. Perdoa as vezes que nós não ensinamos a Tua palavra a eles. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia. Deus nos ajude a sermos melhores crentes na vida dos nossos filhos, a ensinar-lhes a palavra do Senhor. Deus esteja com os nossos filhos, cuide dos seus corações, cuide de suas vidas. Deus converta os seus corações, livre-os do pecado, livre-os do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus restaura vidas, restaura famílias nesta noite. Talvez pais que tenham sido fracassos para os seus filhos, talvez filhos que tenham sido fracassos na vida dos seus pais. Deus restaura nessa noite essas famílias. Deus torna-nos cristãos profundos, cristãos maduros, crentes sinceros, gente honesta, ó Pai. Deus esteja conosco. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso. Desperta essa igreja, desperta essa geração, desperta, Pai. Tem misericórdia de nós, sopra teu espírito de vida em nós e nos usa como testemunhas fiéis do Senhor. Aviva a tua igreja como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor pode fazer isso. Deus tem misericórdia de nós. Nos ajude a te amar, Pai. Nos capacita para isso. Dota nossos espíritos, santifica as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos passar neste momento para a ceia do Senhor e buscar a nossa edificação como povo de Deus neste momento. Eu gostaria de convidá-los para que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A você que está em casa, você que está aí, esse momento é momento da igreja do Senhor, em comunhão com o Senhor. Ah, pastor, né? Vou tirar uma dúvida aí. Posso fazer a ceia do Senhor aqui em casa? Não. Então, se você que está me vendo pela internet aí, não invente moda. Se você quer participar da ceia do Senhor, esteja na igreja do Senhor em comunhão. Esse momento é da igreja do Senhor em comunhão, em reunião para adoração. Você sozinho em casa, preparando os elementos para começo de conversa, você não foi ordenado para tal fim. E nem você está reunido como congregação do Senhor. Então, se você vai continuar conosco, apenas observe. Não invente moda. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Quer participar da ceia? Vem fazer a profissão de fé. Vem para a igreja. Vem admitir o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa dos seus pecados, deixe eles para trás e entre em comunhão com o Senhor, via batismo, via profissão de fé. É assim que nós fazemos, e juntos como igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É claro para nós o texto. Primeiro, nós nos reunimos neste momento para celebrarmos a vida, lembrarmos o que Jesus Cristo fez por nós, em memória. Mas não é meramente memória, porque Ele está presente conosco, o Seu Espírito está conosco, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo toma esses elementos e nos edifica. Em segundo lugar, é nos mostrado o que foi feito por nós. O pão partido simboliza o corpo de Cristo.
moído naquela cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. O suco simboliza o sangue vertido, foi derramado sobre nós para nos perdoar os nossos pecados. Precisava de ter um sacrifício, e Jesus Cristo fez o sacrifício final. Ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, e por isso nós celebramos a ceia hoje, porque um dia nós iremos fazer isso eternamente com Ele, na eternidade. Bendito seja o Senhor. Você precisa se examinar, porque de repente você tem amado mais o mundo do que a Cristo, e você tem se rendido à sedução do dragão, da serpente, de Satanás, e amado o pecado. Peça perdão ao Senhor neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Examine o seu corpo. Peça perdão. Pastor, é um pecado gravíssimo. É público. Então me procura. Procura um dos nossos presbíteros. Admita o seu pecado e se submeta à disciplina para honrar o seu Senhor. Para honrar o seu Senhor. Não, pastor, não é um pecado público, mas é um pecado escondido que me assedia o tempo todo. Então admita esse pecado diante do Senhor e busque ajuda para se libertar disso, através da palavra, através dos seus pastores e presbíteros. Mas não cultive o pecado na sua vida. Examine-se neste momento. Vamos ter mais um tempo de oração. E você que vai participar, quais são as credenciais para participar da ceia do Senhor? Professar a fé em Jesus Cristo e ser batizado e estar em plena comunhão, ou seja, não estar em disciplina. Essas são as 3 credenciais para que você então participe. E uma última credencial, uma 4ª credencial, é que você seja membro de uma igreja genuinamente cristã, porque essa mesa não é da primeira igreja, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é da Igreja do Senhor. Então, se a sua igreja é uma igreja séria, ela prega a palavra do Senhor. Ela é uma igreja séria, porque administra corretamente os únicos 2 sacramentos, batismo e a ceia. E ela é uma igreja séria, porque ela corrige os seus membros, ela aplica a disciplina. Então você é nosso convidado, se você está em plena comunhão lá. Fique conosco e participe da ceia do Senhor. Pastor, não sou batizado ou estou em disciplina. Não tome o corpo do Senhor de maneira leviana, porque ao invés de você adquirir bênção, você se torna réu do corpo de Cristo. Examine a sua vida neste momento. Eu quero participar, pastor. Siga os passos. Deixe o pecado nessa noite. Me procura e vamos fazer a sua profissão de fé. Vamos ser discipulados para você em breve estar em comunhão com o Senhor. Examine-se neste momento. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. E neste momento, Pai, eu quero suplicar ao Senhor, Deus, que o Senhor limpe as nossas mãos, limpe os nossos olhos, limpe nossos lábios, nossa mente, nossa boca, tirando o pecado, Pai, corrigindo o pecado dentro de nós e nos ajudando a sermos servos fiéis ao Senhor. Deus, se porventura há alguém aqui nessa noite que ainda está refém do pecado, que cultiva ele na sua intimidade, Deus liberta essa pessoa, dê forças para ela, ajude ela a entender que ela precisa de ajuda, que ela não pode continuar sozinha. Deus faz essa pessoa procurar pastor, presbítero sério, Deus, para ser trabalhado na palavra do Senhor. Deus, eu quero colocar diante de Ti também a vida, Pai, daqueles irmãos que porventura estão em disciplina. Deus, liberta essa pessoa também do pecado e restaura a fé dessa pessoa, traz ela para a presença do Senhor. Deus, faz essa pessoa andar com o Senhor. Deus, e eu quero interceder por aqueles que estão me vendo neste momento e que não têm comunhão com o Senhor, gente aqui, gente longe. Deus, visita essas pessoas também e os faça
se arrepender. Dê o sopro de vida do Senhor sobre elas e as faça entender que elas precisam deixar os seus pecados neste momento, aonde quer que elas estejam. Visita os seus corações, traga a paz libertadora, traga a redenção, traga a salvação e a justificação do Senhor sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar os presbíteros para estarem à frente, o presbítero Dalmir para nos auxiliar também. Nós vamos distribuir os elementos neste momento. Bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso chão, comunhão, vinho e pão. Meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão. Os nossos pecados, para dar o privilégio, Senhor Deus, de nós podermos estar aqui neste momento e relembrar, Senhor Deus, como, Senhor Deus, nós somos falhos e pecadores, ó Deus amado. Oh Deus, mas relembrar também, ó Deus amado, quão grande é o Senhor, ó Deus amado. E o motivo de nós estarmos aqui, ó Deus amado, é para agradecer, louvar e entoar louvores ao teu nome, ó Deus amado. Oh Pai Santo querido, a morte de cruz, ó Deus amado, foi para nos dar, Senhor Deus, este momento aqui, ó Deus. O momento, Senhor Deus, onde nós nos sentimos, ó Deus amado, revigorados, ó Deus amado, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados e deixá-los, amado, ó Pai amado, de lado, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque no nome de Jesus, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor visita, Senhor Deus, os nossos corações, ó Deus amado, e traga, Senhor Deus, arrependimento, e traga, Senhor Deus, também consolo, Senhor Deus, em saber que somente o Senhor é Deus, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebeis a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja sobre todos vós, povo, igreja, nação eleita, antes do mundo ser mundo, hoje e eternamente. Amém. Podem se assentar. Eu quero que vocês entreguem um culto ao Senhor. Você que está conosco pela internet, Deus te abençoe, que Deus sustente. Obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos nossos canais, Facebook, YouTube.
e que Deus te edifique também e até o próximo encontro. Deus te abençoe, fique com Deus. Vamos orar. Amados irmãos, muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.